Olá, pessoal. Meu nome é Luciano Rocha, sou promotor de justiça do Ministério Público do Espírito Santo. Atualmente estou como titular da 5ª Promotoria de Justiça de Aracruz, que atua no Tribunal do Júri e também em outros crimes residuais. Fui convidado para falar aqui para vocês sobre os sujeitos processuais, em que iremos ter aproximadamente de 4 a 5 breves vídeos que iremos trabalhar os principais sujeitos processuais previstos no Código de Processo Penal. Eu preparei aqui alguns slides para facilitar a minha comunicação com vocês. Eu vou compartilhar aqui a tela. Muito bem. Os sujeitos processuais, nós iremos abordar no Código de Processo Penal e está previsto no título 8º do CPP, entre os artigos 251 e 281, qual iremos abordar. Antes de avançarmos, gostaria que vocês anotassem aí meu e-mail, lucianompees@gmail.com. Vocês também podem me achar nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, @lucianompees. No Instagram nós temos ali um link na bio que direciona para o YouTube, que tem diversos vídeos direcionados a concurso, algumas dicas para carreira e tal. Interessante vocês darem uma olhada. Muito bem. Sobre o tema, nós vamos então avançar e já falando para vocês o seguinte: a doutrina ela divide os sujeitos processuais em sujeitos principais, sujeitos secundários e auxiliares da justiça. Então falaremos primeiro aqui sobre os sujeitos principais, em que ela divide entre juiz, autor, que pode ser o Ministério Público ou o querelante numa ação penal privada ou numa ação penal privada subsidiária da pública, iremos falar um pouquinho sobre isso mais para frente, e também o acusado, que ele pode ser chamado aqui de réu numa ação penal pública, ou então querelado numa ação penal privada. Os sujeitos secundários, também denominados de essenciais, aqui nós citamos o assistente de acusação. Lembrando que a gente vai estudar em separado cada um deles, tá? Em diferentes vídeos. Vamos lá. Auxiliares da justiça, o próprio nome está dizendo, eles auxiliam, prestam auxílio ao juiz. Daqui nós temos o oficial de justiça, escreventes, peritos, tradutores, etc. Nós vamos estudar cada um deles, como já falei para vocês. Começando então pelo juiz, nós temos uma primeira coisa que nós temos que falar sobre o juiz é a definição, né? O que define o juiz? Bom, ele é um membro do Poder Judiciário a quem incumbe aplicar o direito objetivo ao caso concreto, de forma imparcial, pondo fim ao conflito entre a pretensão punitiva do Estado e o interesse do acusado na manutenção de sua liberdade individual. Então, vejam bem, ele vai obedecer o devido processo legal, ele vai aplicar o direito objetivo no caso concreto e, lembrando, tem que ser de forma imparcial. Então, nós vamos ver que o juiz ele não pode ser nem suspeito nem impedido de atuar. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. E aí, dentro dessa definição, a ideia é que ele tem que pôr fim ao conflito entre a pretensão punitiva do Estado e o interesse, né, do acusado na manutenção de sua liberdade. Então, ele vai ter aqui o interesse do Estado através do Ministério Público, que está requerendo a condenação de determinada pessoa, e, por outro lado, a manutenção da liberdade individual. Então, temos aqui o interesse do acusado, nós temos essa balança aí. O Estado, lembrando que ele chama para si o monopólio da jurisdição para evitar, então, a autotutela, a vingança privada. Ainda sobre o juiz, interessante falarmos um pouquinho sobre o princípio do juiz natural. Na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 58, traz o seguinte: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, nós temos aqui o princípio do juiz natural, evitando-se aqui a ideia de um juiz que foi nomeado para julgar determinado processo. Isso não pode, né? Quando vocês estiverem fazendo uma prova, se vocês estiverem fazendo uma prova principalmente discursiva, é importante citar esse dispositivo da Constituição Federal e também o Pacto de São José da Costa Rica, artigo 8º, no item 1,
do Pacto de São José da Costa Rica traz que toda pessoa tem o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, então tem que ser pré-estabelecido, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela ou para que se determine seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Então, o próprio Pacto de São José da Costa Rica, ele já traz essa previsão aí, tanto do juiz natural, quanto também evita-se aqui o tribunal de exceção, nesse mesmo artigo 8º, no item 1. O juiz natural, então, é aquele previamente conhecido por regras legais, objetivos de competência. Então, muitas vezes, em Aracruz, por exemplo, nós temos 2 juízes criminais. Quando eu entro com uma petição inicial, ele vai ser distribuído para um desses 2 juízes. Obviamente, ali a competência dele já foi previamente estabelecida. Nós vedamos, então, aqui o juízo de exceção ou tribunal de exceção. Né? E quais são os poderes do juiz? Nós temos um poder dele, que é um poder administrativo, por exemplo, manutenção da ordem dos trabalhos, por exemplo, requisição de apoio policial, está previsto no artigo 251 do CPP, em que diz que ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. O artigo 795, parágrafo único do CPP, também traz o seguinte: o juiz ou o presidente fará retirar da sala os desobedientes que, em caso de resistência, serão presos e autuados. Aqui nós falamos, então, dos poderes do juiz administrativo para manter a ordem em um julgamento, numa audiência, certo? Mas também nós temos os poderes dos juízes, que são tidos como jurisdicionais, ou seja, são os poderes fim que os juízes têm, que é decidir e executar a sua decisão, por exemplo, decretar a prisão preventiva, mandar prender, e nós temos também os poderes meio, que são os atos de impulsão do processo. Lembrando que o juiz ele é inerte, só que ele é inerte para iniciar uma ação penal. Agora, a partir do momento que se deu início à ação penal, o juiz ele tem esse poder e esse dever de impulso, chamado de impulso oficial. Então, atos de impulsão aqui, designação de audiência, expedição de uma carta precatória. Isso está previsto no artigo 251 do CPP, que diz: ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Como eu já disse para vocês, o juiz ele vai aplicar o direito no caso concreto e ele tem que ser imparcial. Então, daqui vem a imparcialidade dele, que está previsto também no artigo 8º, item 1 do Pacto de São José da Costa Rica, que traz ali a previsão do juiz que não seja um juiz de exceção, um juiz que foi nomeado para aquele caso. Isso é proibido, é vedado, né? E aí nós falamos também em impedimento e suspeição. Qual é a diferença, né? O impedimento ele traz circunstâncias objetivas ligadas aos fatos internos ao processo. Aqui é legal essa tabelinha para a gente poder diferenciar um ou outro. Então, o impedimento, circunstâncias objetivas ligadas a fatos internos ao processo, e a suspeição nós estamos falando aqui de circunstâncias subjetivas ligadas a fatos externos ao processo. Então, não está ligado ao processo. Muitas vezes, um determinado juiz ele se dá por suspeito até por convicção íntima, por uma amizade que ele tem com determinada pessoa, em que isso poderia quebrar a imparcialidade dele. Então, aqui nós não estamos falando aqui de algo que está intrínseco no processo, é algo externo, diferente do impedimento, que a circunstância que trata do impedimento é uma circunstância objetiva. Muitas vezes é parente da parte, credor, devedor. Né? As causas de impedimento, elas trazem um rol taxativo, enquanto a suspeição traz um rol exemplificativo. E
No caso de impedimento, em que se houver um julgamento por um fato em que trata-se de um juiz impedido, nós falamos em inexistência do processo. No caso de suspeição, nós falamos em nulidade absoluta na forma do artigo 564, inciso 1º do CPP. Em relação ainda ao impedimento e suspeição, o artigo 252 do CPP traz o seguinte: o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que 1. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Aí, 3º grau inclui, então, tio, sobrinho, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça, por exemplo, um oficial de justiça, ou perito, certo? 2. Quando ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato de direito sobre a questão. Aí um exemplo, né? O juiz que pratica atos decisórios e se promove depois a desembargador. 4. Quando ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Então, são os casos aqui de impedimento. Caso o juiz atue em uma dessas situações, nós falamos em inexistência do processo. E os casos de suspeição? Aqui, como eu já disse, são circunstâncias subjetivas, ligados, então, a fatos externos. Está previsto no artigo 254, em que o juiz ele vai se dar por suspeito. E, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, que aí vai arguir a suspeição do juiz. E aí, quais são os casos em que ele tem que se dar por suspeito? 1. Se ele for amigo íntimo ou capital de qualquer deles, das partes, acusado e vítima. Lembrando aqui, se o juiz ele for amigo íntimo do MP ou do defensor, isso não causa suspensão, não tira dele a imparcialidade. O artigo 256 traz do CPP: a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Inciso 2, ainda dentro do caso de suspeição do artigo 254. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, por exemplo, aí um filho do juiz responde ao processo por embriaguez ao volante, apenas com prova testemunhal. Então, se ele for julgar um caso similar desse fato, nós teremos aí um caso de possível suspeição. 3. Se ele, o juiz, né, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes. 4. Se tiver aconselhado qualquer das partes. 5. Se for credor, devedor, tutor ou curador de qualquer das partes. 6. Se for sócio, acionista ou administrador. Lembrando que o juiz ou promotor ele podem ser sócios acionistas, mas não podem ser administrador de sociedade interessada no processo. Em relação ao juiz ainda, se alguém quiser ser juiz, é interessante verificar os requisitos previstos tanto na Constituição, com a emenda 45 de 2004, quanto também a LOMAN, né, e a resolução 75 do CNJ. Garantias dos juízes. Para que o juiz, então, ele tenha a sua imparcialidade garantida, a Constituição trouxe algumas garantias para ele, dentre elas a vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. A Constituição, então, garante aos membros da magistratura, falando primeiro da vitaliciedade. Então, em 1º grau de jurisdição, vai depender aí de 2 anos de efetivo exercício, dependendo a perda do cargo, neste caso, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial transitado em julgado. Isso está previsto no artigo 95, inciso 1º da Constituição. Lembrando aqui que os desembargadores e ministros que são nomeados para os tribunais pelo critério do 5º Constitucional,
adquirem essa vitaliciedade de maneira automática e imediata. Então, não tem que aguardar esses 2 anos. A outra garantia, a inamovibilidade, diz o seguinte: salvo por motivo de interesse público, aí isso está previsto no artigo 93, inciso 8º da Constituição, que traz o seguinte, que o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou CNJ. Por fim, irredutibilidade de subsídio. Nós temos aqui que é proibido, então, essa redução do subsídio com as exceções que estão previstas no artigo 37, inciso 10 e 11 da Constituição, artigo 39, parágrafo 4º, dentre outros artigos que estão citados ali na Constituição Federal, que admitem aí exceções referentes à irredutibilidade de subsídio. O juiz, então, ele tem as suas garantias, mas também tem as suas vedações, e essas vedações estão no artigo 95, parágrafo único, que traz exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo, dedicar-se à atividade político-partidária, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo ou aposentadoria ou exoneração. Então, esse período aí de quarentena em que o juiz terá que aguardar para poder exercer a advocacia no juízo ou no tribunal em que ele foi afastado, certo? Então, com isso, a gente encerra esse primeiro bloco e logo em seguida daremos início ao próximo vídeo.